Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual hora que vocês vão ver essa aula. Eu sou Afonso, sou aluno de doutorado aqui do programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da UFLA, onde a professora Júnia se graduou. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje com alguns colegas é o Laboratório de Cultura de Tecido de Plantas, e a gente vai apresentar um pouco da cultura de tecidos para vocês. Então, esse laboratório fica sob supervisão do professor Renato Paiva e normalmente nós trabalhamos com espécies do cerrado, frutíferas nativas do cerrado, plantas ornamentais, como é o meu caso, o café também, não posso esquecer, e enfim, uma diversidade de espécies são trabalhadas aqui pelos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Dentre todas as etapas que eu vou apresentar para vocês da cultura de tecidos, a primeira, falar um pouquinho da elaboração do meio nutritivo, né, que acontece aqui nesse ambiente que a gente está. E depois a gente vai lá para o fluxo laminar, para a sala de crescimento e para a sala de aclimatização, conhecer um pouquinho dessas outras etapas que também fazem parte de todo o processo da cultura de tecidos, e que todas elas são passíveis de serem pesquisadas e trabalhadas a nível de pós-graduação ou uma pesquisa empresarial. Boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou do Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas, aqui da Universidade Federal de Lavras, e hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente prepara um meio de cultura. Quem são esses, Matheus? Essas são as soluções nutritivas que a gente utiliza, cada um tem um micro e um macronutriente que a gente precisa fornecer para a planta cultivada in vitro. Então, dependendo da quantidade de meio que a gente vai fazer, a gente faz os cálculos e vê quanto de cada solução a gente vai utilizar a fim de fornecer a quantidade ideal dos macro e dos micronutrientes. Ok. Além das soluções, o que mais a gente usa? A gente usa também sacarose, outras vitaminas como o inositol, água, se a gente quiser um meio sólido ou não. A gente não usa água, se for meio líquido. Podemos fornecer outras fontes de carbono? Sim, a gente pode trabalhar com sacarose, mannitol, depende do fim que você quer estudar. E por que o meio é importante? O meio é importante porque ele vai simular o ambiente ex vitro para a planta. Ok. Aqui a gente tem um meiozinho pronto para mostrar. Letícia, mostra pro pessoal. Pode se apresentar. Sou Letícia, sou mestranda aqui do programa. Aqui é um meio que já foi utilizado. Então aqui, como vocês podem ver, esse aspecto que fica um meio semissólido que a gente utiliza para propagação in vitro. E esse aqui a gente utilizou água. Para solidificar, depende, você também pode utilizar o fita gel, que vocês podem ver que é um meio que fica mais transparente, mais clarinho. Que depende da finalidade, porque o fita gel ele é mais puro. Então, depende da planta, da sensibilidade da planta, pode interferir nos resultados do seu trabalho. Ok. Matheus, quais são os aparelhos, os instrumentos que a gente usa para confeccionar o meio? Então, a gente tem as vidrarias, né, que a gente utiliza, que vai ser utilizado para fazer o meio. Além disso, a gente usa a balança, que a gente pesa os reagentes sólidos, como a sacarose, o agar ou o fita gel. Também o pH-metro, que depois que a gente mede as soluções que a gente vai utilizar, a gente precisa aferir o pH da solução, em torno de 5,7 ou 5,8, que isso vai garantir que os nutrientes dessas soluções eles possam ser disponibilizados para a planta que vai ser inserida in vitro. Legal. Além disso... Depois que a gente faz, então, essa parte de preparação, qual é a próxima etapa que tem que ser feito com o meio? Depois, então, que a gente confecciona o meio, colocou eles nos tubos ou nos potes, a gente leva eles para autoclave, que eles precisam ser autoclavados, uma vez que a gente precisa garantir que o ambiente seja asséptico. Então, a autoclave, a gente utiliza ela a 120 graus, uma TM, por cerca de 20 minutos,
e após isso a gente leva o material para a sala de inoculação. Aqui no meio de cultivo também, além dos nutrientes que a gente utiliza, dependendo da finalidade, pode ser utilizados os fitorreguladores, né, que são os hormônios sintéticos vegetais que a gente pode estar utilizando, dependendo da finalidade. Quais são alguns exemplos, Letícia? A gente tem a classe das auxinas, né, dependendo da finalidade. Por exemplo, você quer promover o enraizamento, um dos mais utilizados na literatura é o AIB, né, ácido indolbutírico. Também tem outros. Dependendo se você quer promover a calogênese, depende de um balanço hormonal entre a citocinina e a auxina. Mas tudo é muito variável de concentração. E para promover a germinação? Germinação, se a espécie apresentar dormência fisiológica, a gente utiliza GA3 para a quebra dessa dormência. Muito bem. Se ela for uma dormência física, a gente pode usar alguns outros meios. Pode ser uma escarificação mecânica, por exemplo. Muito bem. Para essa germinação. Tchau. Obrigado pela contribuição, um bom trabalho. Então, essa aqui, onde nós estamos, é a sala de inoculação. Pode ser que vocês estejam ouvindo um barulho de fundo, mas é do fluxo laminar que está ligado. Então, bom, uma vez que a gente preparou e autoclavou os meios de cultivo, a gente vem para trabalhar num ambiente mais asséptico dentro do fluxo laminar. Então, vocês estão vendo a Caroline, também é estudante de doutorado daqui, trabalhando. Reparem que o meio de cultivo dela é preto, porque ela usa carvão ativado para trabalhar com a espécie dela. Bom, então o fluxo laminar, nesse caso, ele projeta o vento na direção do nosso rosto, nesse sentido aqui, de modo que ele permite que nesse ambiente seja mais livre de esporos e de outros contaminantes. Até a nossa saliva pode ser um contaminante, então ele torna esse ambiente mais propício. Além disso, a gente usa a luz ultravioleta, que eu não vou ligar agora, porque ela é cancerígena, né? Mas nós também usamos ela para esterilizar esse ambiente antes de começar a trabalhar. Aqui a gente tem uma nova aquisição que não tinha na época da Júnia, mas tem um esterilizador. E ali dentro as pinças, elas ficam aquecidas naquela sílica. Elas ficam numa temperatura alta, nesse caso 300 graus, para que os próprios instrumentos não estejam contaminados. Aqui vocês também vão observar que a Carolina está trabalhando com uma água destilada autoclavada e esse cilindro aqui de alumínio, onde nós deixamos as placas de Petri. Eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas a Carolina está fazendo extração de embriões. Deixa eu ver se eu consigo. Ali bem pequenininho, ela está tentando tirar um embrião de café. E ali, ó, naquela plaquinha ali, vocês estão vendo alguns embriõezinhos que ela já conseguiu excisar. Depois que a Carolina, então, retira todos eles das sementes, ela vai transferir para um tubo de ensaio cada um e vai levar para salas de crescimento, para que esses embriões consigam se desenvolver em plântulas. Dá um tchauzinho aí, Carol. Tchau. Dando sequência, né? Começamos lá na preparação do meio, ele foi autoclavado. Nós viemos para a sala de inoculação e o explante, né? A semente, o segmento nodal, enfim, foi inoculado. E depois nós trazemos eles para cá, para que eles cresçam. Então, nessa sala de crescimento, ele tem um fotoperíodo controlado, as plantas ficam 16 horas sob luz, 8 horas no escuro, na temperatura constante a 25 graus Celsius, com ar-condicionado. E aqui elas vão se desenvolver. Então, as sementes vão germinar, os calos vão ser induzidos. Para isso, a gente tem diferentes fontes luminosas. Tem as luzes LED,
coloridos. E também tem o escuro. Vou mostrar rapidinho. Bom, então a condição luminosa aqui, ela não é tão intensa a ponto das plantas terem uma fotossíntese expressiva. Desse modo, a influência da luz é muito mais para a fotomorfogênese. Então, a qualidade da luz é muito mais importante do que a intensidade em si aqui. Por isso que a gente tem diferentes LEDs que podem gerar um resultado de crescimento, de acúmulo de metabólitos secundários, enfim, um resultado diferente dependendo da luz que a gente dá para essas plantas. Então aqui eu vou dar uma passadinha com algumas espécies que a gente tem aqui in vitro para vocês verem. Essa aqui é uma pitaia, não sei se vai conseguir focar direito. Essa aqui é uma palmeirinha que está precisando ser repicada. É um coquinho azedo. Vocês estão vendo as orquídeas germinando? Para ver? Tem plantinhas de café aqui também. Aqui tem um pouquinho de indução de calos. Esse aqui é um calo de maracujá. Também. Aqui é um abacaxizinho ornamental. E vocês percebam que o meio dele é líquido, né? Não, a gente não usa nem agar, nem fita gel, nesse caso. Agora, então, nós vamos lá na sala de aclimatização, porque uma vez que as plantas crescem, chegam num nível desejável, né? Ou elas crescem por um período que a gente determina, chega o momento da gente fazer as análises de crescimento, análises anatômicas, bioquímicas, e também de começar a transicionar essa planta da condição in vitro para que ela sobreviva na condição ex vitro. Por quê? Quando ela se desenvolve assim in vitro, ela tem algumas características que a diferem de uma planta que está lá no pleno sol, por exemplo. Então, o controle estomático pode ser deficiente nesse momento, o aparelho fotossintético pode não estar tão desenvolvido, os pigmentos fotoprotetores, a raiz pode não ser tão funcional. Então a gente precisa de um período de adaptação em que ela começa a ficar mais rústica, a desenvolver estruturas e ser capaz de se manter autotroficamente e numa condição mais variável, como é a condição ambiental normal. Então, agora a gente chega na última etapa, que é a de aclimatização. E nessa etapa, a gente normalmente realiza esse trabalho no laboratório e encaminha as plantas para cá, para a sala de crescimento. Aqui também tem temperatura controlada e aqui também tem um fotoperíodo controlado. Para aclimatizar uma planta in vitro, normalmente a gente vai colocar ela em algum vaso com substrato. Nesse caso a gente prefere usar o substrato comercial, mas também dá para ser usado vermiculita, uma mistura de substrato, vermiculita, areia autoclavada, enfim. Isso também pode ser pesquisado, né? E a gente pode também, ao colocar a planta aqui, adicionar algum regulador de crescimento, como auxina para favorecer o enraizamento dessa planta, por exemplo. Então aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver, talvez vejam as plantinhas. Para ver? E a gente faz essa espécie de câmara úmida com um saco plástico e fechado aqui com um elásticozinho. Então a planta vai ficar um período aqui nessa câmara úmida para que ela consiga desenvolver novas raízes funcionais, emitir novas folhas com estômatos que tenham uma regulação de abertura mais precisa. E conforme passa o tempo, a gente começa a fazer pequenas aberturas aqui no saco, progressivamente, até que a gente possa retirar o saco de plástico e ela esteja apta a viver fora dele. Caso tenha uma planta de Ravenala que já foi aclimatizada, então percebam que ela está aqui com folhas novas. A folha que veio do cultivo in vitro provavelmente deve ser essa, que está senescendo, e ela vai emitir novas folhinhas. Aqui só uma visão para vocês verem que tem muitas.
muitas aclimatizando. E então o substrato, a condição luminosa, a presença de reguladores de crescimento, o tempo que a gente vai deixar o saco plástico, como a gente vai fazer essa retirada, são todos processos que dá para a gente intervir, pesquisar qual é o melhor para que a planta que a gente está trabalhando consiga sobreviver. Uma vez que ela está naquela condição ali, ela já poderia ir para um viveiro, provavelmente, que também vai ser uma condição um pouquinho mais controlada, mas ainda assim mais rústica do que aqui nessa sala. E daí essa planta em breve estaria pronta para ir para planeta no sol, ser comercializada, enfim, ela já seria um indivíduo totalmente capaz de estar na natureza. Então, acho que eu concluí todas as etapas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, né, se a Júnia quiser me encaminhar, fique à vontade. Nós estamos sempre abertos aqui para visitação, depois da quarentena, lógico. E para estágios também, né? O pessoal que quiser tentar o processo seletivo daqui da fisiologia, sejam muito bem-vindos. Obrigado e até mais.